outro olhar. No outro olhar vamos acompanhar então uma entrevista com Daniel Monteiro, diretor-geral da Unidade de Informação Financeira, e ele fala-nos da Convenção sobre o Cibercrime. O Sr. Diretor-Geral da Unidade de Informação Financeira esteve nas Nações Unidas, mas na qualidade de ponto focal de cibercrime em Cabo Verde. O objetivo da sua estada em Nova Iorque, o Tratado de Cibercrime, um tratado mundial. Qual é a história desse tratado? Foi difícil? Foi muito difícil. É um tratado que tem o seu início, as negociações, desde dezembro de 2019, em que a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução que estabelecia um comitê ad hoc que envolvesse todos os Estados do mundo, era essa a ideia, as regiões, organismos da sociedade civil, empresas que elaboram o nível quer das tecnologias de informação e comunicação, quer em relação a direitos fundamentais conectados com isto. Então, a Assembleia das Nações Unidas decidiu nesse sentido e, a partir desta altura, e principalmente com foco a partir de 2021, começaram as negociações, quer em Viena, quer em Nova Iorque. Nós estivemos também em Viena, quer em Nova Iorque, para as negociações em relação àquilo que eram as opções e o conteúdo deste tratado. Foi complicado, porque você deve imaginar que temos várias regiões a nível mundial, com culturas, costumes, com ornamentos jurídicos de matrizes diferentes. Então, tentar quase que agradar todas essas regiões, todas essas sensibilidades ao nível de um texto de tratado internacional, custou muito, e por isso que também foi previsto 2-3 anos para se tratar das negociações e chegar a um texto final. Falou em organizações da sociedade civil. Cabo Verde esteve nesse grupo representado por quem? Em Cabo Verde só teve representação a nível do poder público, não teve presença de organismos da sociedade civil. Passou muito por uma lógica de próprio convite deste comitê, pretendia abarcar o máximo possível em termos de tipo de organismos. Estiveram presentes algumas universidades, a Microsoft, ONGs que trabalham muito na defesa dos direitos fundamentais. A Santa Sé também esteve presente. Não eram todos os tipos de organismos de cada país, mas foi quase que uma escolha das mais representativas a nível mundial, quer a nível das tecnologias de informação e comunicação, quer a nível das religiões, quer a nível também da própria ONGs mais específicos da sociedade civil, de defesa dos direitos, e quer também, inclusive, universidades e instituições de ensino superior. Embora tenha sido eu a participar, houve também participação em termos de suporte a nível dos textos, porque os textos já eram disseminados a nível do país, depois nós recolhíamos pareceres e sugestões para depois defender a nível da negociação. Foram para várias instituições, como o Ministério Público, o Conselho Superior de Magistratura Judicial, o ICIEG, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, e esses dois últimos, inclusive, tiveram intervenções em termos de sugestões relativamente daquilo que eram as propostas do texto. Ou seja, foi quase uma participação individual, embora nos momentos teve a participação de uma colega juiz, e temos sempre o apoio da missão permanente em Nova Iorque. Também a nível interno, os textos que foram saindo das negociações foram partilhados com alguns organismos nacionais, e alguns acabaram por dar o seu parecer relativamente a algumas das opções. Há um acordo a nível de cibercrime da Europa, de Cabo Verde faz parte, é o Acordo de Budapeste. Numa das conversas que eu tive com os responsáveis europeus desse grupo, tinham aventado a possibilidade das Nações Unidas adotarem os princípios fundamentais do protocolo, do Acordo de Budapeste. Essa ideia foi seguida ou as Nações Unidas estão em contramão? Foi efetivamente em seguida. Aliás, boa parte daquilo que é o conteúdo desta nova Convenção das Nações Unidas contra o Cibercrime baseia-se naquilo que é o texto da Convenção de Budapeste também contra o Cibercrime do Conselho da Europa. Aliás, a ideia da resolução passava-se exatamente por esta lógica, ou seja, aproveitar-se inclusive instrumentos já existentes a níveis regionais para, a partir daí, se construir o texto. E foi baseado, inclusive, também, além desta Convenção de Budapeste, com relação ao cibercrime do Conselho da Europa, também nas convenções
contra a corrupção e a Convenção contra o crime organizado. Ou seja, foi-se buscando princípios já existentes a nível do direito internacional, consagrados inclusive em convenções das Nações Unidas que já laboravam nesta matéria criminal, porque também é um tratado, de certa forma, que elabora ao nível da questão do crime. Foi-se buscar vários textos existentes a nível das Nações Unidas, a nível das regiões ao longo do mundo, para se construir um texto consensual e mais abrangente, né? E a resolução falava exatamente nisso, né? Uma convenção mais abrangente, quer a nível da envolvência dos Estados, das entidades, das regiões, quer também a nível da consagração ou da consideração daquilo que eram normativos já existentes no mundo nesta matéria. O documento está aprovado a nível do Comitê Ad Hoc, não é? Foi agora em 8 e 9 de agosto de 2024. Agora vai passar por Assembleia Geral, essencialmente para ser adotada formalmente, e depois será fixado o período a partir do qual os Estados devem começar a tratar, entregar os documentos de ratificação. O texto vai passar também por comissões técnicas para consolidar a questão da linguagem. Tem que haver alguma harmonização da linguagem nas várias línguas. Os países têm que agora tratar da ratificação e depois apresentar junto do Secretariado da Assembleia das Nações Unidas para, a partir, a Convenção ficou com uma lógica de 40 Estados ou 40 ratificações para entrar efetivamente em vigor. Naturalmente, exigirá a muitos países que haja alguma consolidação e conformação do direito interno relativamente àquilo que são as opções, sendo certo que, no caso de Cabo Verde, fazendo parte já da Convenção de Budapeste, e Cabo Verde não só cumpriu exatamente aquilo que está nesta convenção, foi muito mais além, teve uma regulação muito mais atualizada, mas também há matérias ligadas, por exemplo, que são tratadas no Código Penal, crimes sexuais, principalmente contra crianças, lavagem de capitais, vários crimes que já Cabo Verde, nas suas últimas revisões do quadro legislativo, já tinha dado o salto mais atualizado. Ou seja, para Cabo Verde não vai ser tão complicado, digamos assim, poder adotar as opções. Naturalmente, teremos sempre que fazer a devida conformação numa ou outra situação para estarmos de acordo com aquilo que é o texto e o conteúdo desta Convenção Internacional. O início do trabalho desta Convenção tem início em 2019. A problemática da inteligência artificial não se punha com tanta acuidade como se põe agora. O texto final da Convenção leva em conta a inteligência artificial? O texto procura, aliás, a referência inicial, inclusive, era elaborar-se uma convenção internacional contra o uso de tecnologias de informação e comunicação para fins criminais, ou seja, era um texto, um propósito já muito amplo nesse aspecto. Já no texto, não necessariamente tratou-se diretamente, exclusivamente com a questão da inteligência artificial, mas foi considerado, até porque nós já estamos em 2024, 5 anos depois da aprovação dessa resolução e pelo menos 3, 4 anos em que houve efetivas negociações, foram consideradas essas opções a nível daquilo que é o avanço tecnológico e a utilização, inclusive, da inteligência artificial para determinadas práticas, principalmente práticas criminais. Ou seja, o texto da Convenção, tal como as convenções em si, acabam por ter opções muito mais amplas, prevendo possíveis atualizações de linguagem, atualizações e nascimento de novas situações para se poder ser sempre atual e poder-se albergar. Naturalmente, há também já uma convenção também ligada à inteligência artificial, que também estava em negociações, mas já esta convenção contra o cibercrime faz a consideração da utilização da inteligência artificial também a nível da prática de criminal. Mais concretamente será, ou seja, as opções concretas sobre a inteligência artificial será tratado nesta outra convenção internacional, mas esta atual com que nós estamos aqui a tratar já alberga e considera
a existência e as possibilidades do uso da inteligência artificial. Mesmo antes da aprovação da Convenção pelas Nações Unidas, que creio deverá acontecer ainda este ano, provavelmente em outubro, o Grupo Nacional que esteve nos debates a nível do Comitê Ad Hoc não pretende socializar as ideias com as universidades e outros operadores no sector de informática? Sim. Este é um aspecto, e existe até, inclusive, alguns artigos que tratam e consideram a questão das universidades, a questão da comunicação social, muito bem relatada e tratada nesta convenção, é a ideia de se poder envolver o mais amplamente possível os organismos, quer públicos, quer privados. Aliás, a resolução falava numa convenção abrangente nesse aspecto, e é uma das grandes inovações a este nível, é a introdução das universidades, das escolas superiores, dos organismos privados, efetivamente, da sociedade civil, no dia a dia, para quer a questão da implementação da Convenção, quer a questão também da cooperação. Hoje procura-se também incluir organismos privados na questão do combate ao crime, aqui ao cibercrime. Então faz-se essa solicitação que os países considerem na implementação dessa Convenção, das opções da Convenção, as outras entidades do setor da sociedade civil, inclusive institutos superiores e as universidades. Na formação, na implementação em termos de regulação e concreta, no debate, na proteção e conservação dos grupos mais vulneráveis da sociedade, que poderão ser os mais afetados com a questão do cibercrime. Então, a novidade ou o interesse dessa convenção é o facto de procurar chamar toda a nação, quer pública, quer privada, para se conjugarem nessa matéria do combate ao cibercrime, na prevenção e no combate, né? Então as universidades efetivamente são incluídas. Há uma legislação em Cabo Verde que já absorve, devido à Convenção Europeia de Budapeste sobre cibercrime. Há diversas autoridades, temos o Ministério Público, todo o sector da Justiça, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, por via da ratificação da Convenção que está em vias de ser aprovada pelas Nações Unidas. Cabo Verde terá necessidade de fazer alguma adequação normativa e de autoridades também? Terá que fazer, lá está. A Convenção de Budapeste já tem pouco mais de 20 anos. É uma convenção, apesar de tudo, muitíssimo atual, mas esta nova das Nações Unidas claramente traz também opções muito mais atualizadas, novas, que sejam mais amplas na consideração das situações a nível dos países. Cabo Verde terá que, efetivamente, nessa altura, fazer reconsideração de algumas opções legislativas. Há aqui a lógica de criação de algumas autoridades, organismos concretos para elaborar nesta matéria. Há aquelas que já existem em termos de funcionamento, como o ponto 24/7, como as autoridades judiciais, as autoridades judiciárias, as polícias são envolvidas também nessa lógica da prevenção e combate. Mas, neste momento, Cabo Verde já tem uma lei muito atualizada, uma lei referência a nível, inclusive, da África, a nível mundial, pelas opções que Cabo Verde tomou, mas, naturalmente, né, uma matéria que é tratar muito mais atualmente, exigirá num ponto ou outro. Nós teremos que fazer esse trabalho de conjugar aquilo que é o quadro legislativo atual, quer a nível do normativo jurídico, quer a nível do sistema em si, das organizações e do funcionamento, mas é natural, né? Faz parte, e nós teremos que verificar esse aspecto e ver o que é que nós teremos que fazer em termos de alterações e em que aspecto. Essa convenção trará algum benefício para o trabalho que faz a nível da unidade de informação financeira? Sim, porque especificamente, isso também é um propósito, até este foi um tema muitíssimo discutido, porque o propósito da Convenção é tratar do cibercrime e coloca-se no texto da Convenção questões ligadas à lavagem de capitais, à recuperação de ativos, e aqui a consideração dos ativos virtuais muito em voga, e Cabo Verde também tem estado a dar grandes passos positivos nesse sentido. Então, a unidade de informação acaba por ter essa pertença muito relevante, porque também se introduz aqui, já nesta Convenção de Cibercrime, que à primeira vista poderia não fazer grande sentido, havia países que não entendiam esse aspecto, mas se incluiu no texto desta Convenção as questões ligadas à lavagem de capitais, considerando
quando o cibercrime também é cometido com esta finalidade, ou enquanto, em termos do resultado do cibercrime produzido, haja essa outra atuação a nível da lavagem de capitais. Mas também a nível da recuperação de ativos, traz-se aqui também normativos muito mais atualizados e que insiste com os Estados em darem atenção. Porque repara, a questão da lavagem de capitais, até no seu surgimento histórico, visou em primeira linha tornar o combate aos crimes, o que nós chamamos de crimes precedentes, né? Por exemplo, tornar o combate ao tráfico de droga muito mais eficaz, com a possibilidade de você recuperar, você retirar dos criminosos aquilo que são os produtos, os resultados do crime. Então, neste sentido, quase que se vai novamente à origem e considera-se da prática do cibercrime, poderá também resultar, e resultará naturalmente, o objetivo é sempre um objetivo quase financeiro, resultará produtos, ganhos ilícitos. Também os Estados, se quiserem fazer o melhor combate ao cibercrime, deverão também considerar a questão da lavagem de capitais no quadro do cibercrime e a questão da recuperação de ativos. Inclusive, repare, há UIFs que são pontos focais a nível do cibercrime e que coordenam as comissões nacionais de prevenção e combate ao cibercrime. Aqui nós quase estaremos também por essa minha posição, vou conjugando quer essa função a nível da UIF, mas também com essa vantagem, inclusive na nova proposta de legislação da UIF, considera-se e coloca-se aí a possibilidade da UIF produzir inteligência artificial também nos casos de cibercrime. Diretora-Geral da Unidade de Informação Financeira, Daniel Monteiro, a propósito da Convenção sobre o Cibercrime, foi entrevistado pelo jornalista Júlio Vera Cruz Martins.